Como você pesa um monstro invisível que engole a própria luz? E por que a Europa despejou bilhões de euros no deserto mais seco e morto do mundo para responder essa pergunta? A resposta está nessas máquinas e no que elas encontraram. Mas cuidado, que esse vídeo vai bugar sua mente. O Atacama é um lugar onde a vida não quer estar. A radiação aqui é muito forte, tem pouquíssima água, a terra tem muito sal, não tem planta, não tem vida, não tem animal, mas paradoxalmente, 16 países abriram os seus cofres e despejaram aqui bilhões de dólares, formando a ESSO. A tradução é Observatório Sul Europeu. É como se fosse a ONU da astronomia. E eles escolheram o Chile porque isso aqui é uma loteria geográfica. Você tem de um lado a Cordilheira dos Andes, bloqueando toda a massa úmida que vem da floresta amazônica, e do outro lado o Oceano Pacífico, que com a corrente de Humboldt, que esfria a água, faz com que não faça tanto vapor assim e não forme nuvem. E o resultado dessa loteria são 300 dias no ano de céu absurdamente limpo, sem nenhuma nuvem, sem nenhuma poeira, prontinho para olhar as estrelas e o espaço. E aqui um segredo. Todo mundo fala da parte geográfica, mas das opções no mundo que tem uma geografia parecida, o Chile é o que tem mais estabilidade econômica, digamos assim. Afinal, se países estrangeiros vão botar bilhões de euros aqui, eles querem garantia que as regras não vão mudar. Então, onde são construídos esses observatórios, essas máquinas, é quase um território diplomático. O solo é do Chile, mas a gerência de tudo ali é feita por vários países em conjunto. A atmosfera dessa parte do deserto é tão limpa que dá para ver muito melhor as estrelas aqui do que qualquer outro lugar. Mas para isso a gente teve que construir um dos olhos mais caros do mundo. E foi exatamente aqui na década de 60 que a Europa trouxe o primeiro observatório astronômico, La Silla, que trouxe para a gente muitas descobertas, inclusive o planeta Próxima B, que na verdade é um exoplaneta. Ele fica fora do nosso sistema solar. E é para onde nós vamos agora. Vamos lá conhecer esse observatório astronômico super antigo. Vamos lá! Hoje a Hailuquinha vai ficar ali. A gente vai pela primeira vez no observatório astronômico. You ready? Yes, I'm ready, baby. Cara, quem diria pegar um ônibus na faixa para ver um observatório astronômico na faixa? Olha só, ar-condicionadinho, tem até televisãozinha. Excelente, hein? Amor, mas fala a verdade, tava louco pra ir de Hailuquinha pra ter que subir umas morreba, não tava? Não, tô louco pra relaxar que eu vou dormir. Sabe porque alguém acordou 6 da manhã hoje? 5h50 a gente acordou hoje pra conseguir pegar o ônibus. Nossa! Não leito, amor, os chilenos não brincam em serviço. Sempre quis botar cinto nos ônibus assim, ó, de 3 pontas. Inclusive, eu tenho uma coisa legal pra contar pra vocês do cinto de 3 pontas, talvez vocês não saibam. Mas o cinto de 3 pontas, 3 apoios, né? Ele foi inventado pela Volvo. E nos testes que eles faziam, né, se viu que ele era muito superior aos cintos que eram usados até então. E a Volvo abriu mão da patente do cinto porque ia salvar muitas vidas. Então, legal, né? Uma história de uma empresa privada que investiu em tecnologia e que abriu mão da tecnologia que ela tinha desenvolvido, que era o cinto de 3 pontas, em prol da vida de todas as pessoas do mundo.
Importante, segurança para proteger os asteroides. O que achou? Cara, sensacional. Sei, eu tenho dificuldade de falar sobre. Na hora eu tenho que processar o que está acontecendo aí. Mas vamos lá. De forma geral, eu achei muito grandioso o que acontece aqui, porque ela é muito diferente. Desde o que se estuda aqui é muito abstrato, as tecnologias que existem aqui é diferente. Conseguir conceber tudo isso aqui desde 1960, isso, sei lá, bagunça minha cabeça. É chocante, assim, eu tenho que processar ainda, de forma geral. Tu tem opinião formada já? Eu posso falar você falando, então, porque eu não tenho opinião formada. Como é que alguém se reúne com outros países e pega e junta dinheiro e bilhões de dólares e vem aqui pro Chile, constrói um negócio desse para entender, só porque é curioso, só porque o ser humano é curioso. É um nível de evolução bizarra do ser humano, né? Para chegar nesse nível de, galera, vamos juntar a grana aqui e fazer um negócio que pode ser útil para todo mundo. Só cuida aí, ó. Então, cara, essa é a parte mais intrigante pra mim, porque realmente... Não, e poderia ter não dado certo, né? É verdade. Agora fiquei pensando... Tecnologia, tipo, investimento em tecnologia, assim, tipo, poderia não ter dado certo, assim. Tipo, o negócio quebrou ali, o cara tava explicando que o rotor ali foi feito por engenheiros italianos. Então, os engenheiros italianos fizeram uma parte, os alemães fizeram outra. Enfim, aí quebrou o negócio, tiveram que chamar os engenheiros que montaram. Para. Mas sabe o que eu queria contar? Deixa eu ver se eu tô bem aqui. Deixa eu levar teu... Que... é a melhor parte. Tava bonitinha, cabeçudona. É que você pensar que 16 países se juntam pra promover uma parada num solo diplomático, sabe? A fim de pesquisar um negócio que ninguém sabe o que vai acontecer de fato, pra que a gente vai usar isso. E assim, pra entender o universo, me faz ter fé na humanidade, me faz ter fé nas instituições, sabe? Pô, assim, os caras conseguem aqui e a gente vai conseguir resolver outros problemas do mundo com um pouco de boa vontade, assim. Você acha que esse investimento ainda não vale a pena? Eu te pergunto, quanto custa uma máquina do tempo? Porque no fim o que esses observatórios fazem é olhar para o passado. A gente, quando olha para o universo, a gente está vendo luz que foi emitida há bilhões de anos. Isso é muito louco. E a gente está falando de um universo muito grande. O tamanho do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. E para você ter uma noção também do tamanho desse universo, existem muito mais estrelas no nosso universo, ou melhor, existem muito estrelas observáveis no nosso universo do que existem grãos de areia no planeta Terra. Sim, somando toda a areia das praias, dos desertos, ainda assim tem mais estrela no universo do que grão aqui na Terra. Antes do Observatório La Silla, encontrar planetas fora do nosso sistema solar era pura ficção. Mas com o surgimento desse observatório e uma tecnologia super moderna chamada HARPS, foi possível observar muitos outros planetas fora do nosso sistema solar. A questão agora é qual deles tem vida, né? Mas se o La Silla é o pioneiro, o peso pesado financeiro é o Paraná. É lá que foi investido muito dinheiro para construir o VLT, Very Large Telescope. Porque afinal ele não é um telescópio, mas 4 telescópios que trabalham juntos para formar
um super olho astronômico. A tecnologia que faz tudo isso acontecer é a interferometria. Interferometria? É alguma coisa parecida com isso. E esses 4 telescópios juntos são capazes de ver o farol de um carro na Lua. E a gente foi até o Observatório Paranal para conhecer essa tecnologia e entender como eles foram capazes de fazer aquele feito de ficção científica que a gente falou no começo do vídeo. Pesar um fantasma. Brincadeira a gente falar em fantasma, mas é porque durante mais de 30 anos os cientistas ficaram apontando esses telescópios para o centro da nossa galáxia. E lá eles perceberam uma quantidade muito grande de planetas girando de maneira alucinada, como se fosse um liquidificador ao redor de absolutamente nada. Mas na verdade não é absolutamente nada. É desse fantasma que a gente está falando, que é um buraco negro supermassivo. Aqui o VLT foi capaz de descobrir o Sagitário A. E o Sagitário A nada mais é do que um monstro que tem a massa de 4 milhões de sóis super comprimido. Você entende o que é isso? Eu não consigo entender, mas foi isso que eles descobriram aqui no VLT. E para você, um Nobel de Física e a descoberta do buraco negro no centro da nossa galáxia já está valendo bilhões de dólares? Para a Europa, sim. Afinal, eles já estão construindo o agora ELT, Extremely Large Telescope. E agora eles querem... O que eles querem fazer agora? Esse investimento no ELT vai custar 1,3 bilhões de dólares e a nossa intenção é não só ver planetas, mas olhar a atmosfera deles e descobrir coisas como ar e água para saber se existe vida ou se um dia a gente vai poder habitar lá. O que ele quer responder é talvez a maior pergunta da humanidade. Tem mais alguém respirando lá fora? E essa pergunta deve valer bilhões. A gente amanheceu por aqui, fez um cafezinho para tomar no carro. Acordamos hoje que horas, amor? 6 horas da manhã. 6 horas. Pra gente sair 7h30 e dirigir 2 horas até o Cerro Paranal e visitar um novo observatório. Esse vai ser o segundo observatório que a gente visita aqui no Chile. A gente queria ter visitado uns 4, na verdade, a gente tentou. Mas a gente só conseguiu reserva em 2, porque você tem que fazer reserva com muita antecedência. Expectativas para o observatório de hoje? Eu acho que vai ser um pouco diferente do que a gente viu lá na CISLA, né? Uhum. Eu acho que vão ter... Porque eu acho que aqui tem um telescópio a rádio também. Não só... Não só óptico. Então talvez tenha mais informação, sabe? Não sei. Então, eu espero que o tour talvez seja um pouco... Tenha mais informação astronômica, assim, né? Isso lá do tour da CISLA, ele era um tour mais sobre as tecnologias do telescópio do que sobre astronomia. E eu também queria mais informação astronômica, eu quero saber mais das estrelas. E do que é visto ali, enfim, né? Projetos que rolaram. Tem também todo jeito. Cara, o ser humano ele tem uma mania de grandeza gigante, que nós estamos visitando o Very Large Telescope, VLT. E eles estão construindo do outro lado o Extremely Large Telescope, ELT. Eu fico pensando qual vai ser o próximo. Qual será o próximo, Renato? Very Extremely Large. Super Extremely Large. Super Americano. Americano, né? Extremely Large Americano. Como você quiser, meu beijinho. Eu tomo café. E após a apresentação, a gente já começou a saber sobre o telescópio que está sendo construído, na verdade, através dessa exposição e com maquete. E a gente pôde observar a construção por uma luneta. Afinal, ela fica um pouco distante desse observatório que já existe. E, de fato, o ELT, ele rompe várias barreiras da ciência. Aqui vão ser 39 espelhos que vão se mexer para poder formar
esse novo telescópio com um espelho no total de quase 40 metros de diâmetro. Isso é 4, 5 vezes o que a gente tem hoje de potência. O telescópio, ele tem capacidade de se mover, tipo assim, ó, eu tô olhando aqui, agora eu quero olhar um fio de cabelo pro alto do universo. Você entende o que é isso? E então eles estão calibrando, e por isso não pode ter nenhum tipo de flash, nenhum tipo de luminosidade lá dentro, para não atrapalhar o trabalho de calibração do telescópio. Calibramento, calibradoria, não sei qual é essa palavra. Dale. Eu tô tão feliz. Devido a essa restrição de flash e luminosidade, pouco se pode gravar para vocês. Mas aqui estamos chegando para conhecer um dos 4 telescópios que compõem o VLT. E eu vou dizer para vocês que a gente ficou simplesmente maravilhado. Espelhos dos telescópios, que na verdade os espelhos são uma mistura de cerâmica com uma cerâmica especial, com uma fina camada de alumínio, assim que eles fazem um reflexo com alumínio. Mas os espelhos aqui, em cada telescópio, tem cerca de 8,5 metros. Estrutura aqui para tirar o espelho, fazer manutenção do espelho. Esse andaime gigante aí. Vou trabalhar nessa. É certo? Espérenme aquí. Sim. Que medo. Abre agora. Sanduichinho. Eu quero ir no hotel do Daniel Craig. Quero ir no hotel do James Bond. O hotel que o James Bond ficou. Sim, em 2008 foi gravado um filme do James Bond aqui no Paraná. E se você vir aqui, você vai poder ver até pedras cenográficas que ficaram para trás. Parece muito Jurassic Park. Eles só criaram um mini oásis no meio do deserto a 2.800 metros de altitude. E aí eles botaram essa piscina dentro e tal. E tipo, tem um esquema para esquentar a água e tal. Sobretudo para manter o clima aqui mais úmido. Para as pessoas que vêm de fora não se chocarem tanto. Simplesmente incrível entender o tamanho e a complexidade. Esse hoje é o telescópio mais óptico, mais potente do planeta Terra. Eles estão construindo um outro telescópio que vai ser 4, 5 vezes maior que esse. E na verdade ele é o maior. Eles são conjuntamente, né? Eles são os maiores conjuntamente. São 4 telescópios que têm toda uma física gigante para trabalharem juntos e gerar as imagens do universo mais distante e mais velho que a gente conhece. Então é incrível ver a tecnologia de uma coisa tão simples que é a refração da luz, digamos assim, sendo aplicada aqui. E quanto trabalho você tem para poder enxergar o universo. E quando você começa a pensar sobre o que estamos enxergando e até onde conseguimos ver, teu cérebro dá uma balançada assim, em pensar que a estrela mais antiga que se viu aqui tá há 14 mil milhões de anos-luz. 14 bilhões. Você consegue entender o que é isso? Cara, A origem do universo, é próximo da origem do é um universo. negócio incrível, assim, né? Enfim, então é muito legal a experiência de ver essa física sendo prototipada e Sendo validada. é incrível a sensação de estar aqui. E ela falou tanta coisa interessante, eu não lembro de nada pra contar pra vocês agora, mas confia em mim, muito legal a visita. Vale a pena. E tá ficando pronto agora em 2028 o ELT, e daí eu acho que vale a pena esperar um pouquinho e fazer aquela visita também quando vier pro Chile. Eu vou esperar 2030 sair o Super Extreme Large. A gente consegue ver toda a largura do Chile. O Chile tem cerca de 180 quilômetros de largura de um ponto a outro. E aqui você vê, de um lado, o Rio de Janeiro, que é fronteira com a Argentina, e do outro lado você vê o mar. Então, a gente desse ponto aqui consegue ver toda a extensão do território chileno. Olha que louco isso, quão alto a gente está e quão estreito a gente está. Após visitar esses 2 observatórios, a gente descobriu que a ciência por trás da astronomia, ela é, na verdade,
precursora e responsável por várias coisas que mudaram a nossa vida no dia a dia. Wi-Fi, câmeras digitais, o processamento dessas imagens digitalmente, e inclusive a forma com que a gente processa dados hoje em dia. Tudo isso teve início lá na astronomia, porque eles tinham que lidar com imagens digitais, tinham que lidar com uma massa muito grande de informações, traduzir tudo isso, juntar tudo isso. É muito louco pensar o que essa galera faz, porque eu sei que você fica achando que um observatório é ficar olhando estrela, mas na verdade eles basicamente estão lá só fazendo conta, pegando coordenadas e outras informações que se traduzem em números, botando tudo em planilhas e cálculos gigantescos para conseguir entender o universo. E após décadas do investimento feito nesses observatórios e de muito trabalho de cientistas, a gente pode dizer que o investimento finalmente retornou para a sociedade. Afinal, você consegue imaginar a sua vida sem o Wi-Fi, sem as câmeras digitais, sem processamentos de dados, sem infravermelho? Eu não consigo. Eles, de fato, mudaram o mundo. E no fim, esse investimento todo de bilhões para a gente olhar para o espaço, no fim, nada mais é do que olharmos para um espelho e vermos um certo reflexo de nós mesmos. Porque no fim, o ferro que corre nas nossas veias veio de estrelas no espaço. O carbono, que é feito você, que é feito todas as matérias, veio lá do espaço, de uma estrelinha. No fim das contas, gastar bilhões aqui no Atacama para poder entender o espaço é o maior esforço que a gente pode fazer para poder responder as perguntas da onde a gente veio e para onde a gente vai. E para nós dois, tá aqui, debaixo da janela mais perfeita para o infinito, é uma coisa que nem tem preço. Existe uma teoria chamada o Estado Empreendedor, que defende que somente governos podem assumir riscos de tecnologias muito embrionárias. E talvez por isso você teve governos investindo bilhões de euros aqui no Chile. E foi nesse território chileno, no deserto do Atacama, que tiramos a primeira foto de um planeta fora do sistema solar. Foi aqui que estabelecemos que a galáxia está se expandindo de forma acelerada. Foi aqui no deserto do Atacama que descobrimos que há um buraco negro supermassivo bem no centro da Via Láctea. Mas principalmente, descobrimos que a humanidade não tem limite se ela se unir em prol de um mesmo propósito.